Eu fiz um vídeo falando que não é bom bater nos filhos. Depois fiz um outro vídeo dizendo que a gente não pode dar castigo para as crianças. Aí você me pergunta, como é que eu vou fazer para colocar limite nos meus filhos se eu não posso nem bater, nem dar castigo e nem gritar? Antes de continuar, eu peço que você se inscreva no meu canal, dê um like e compartilhe o meu canal com os seus contatos que também têm crianças. Vamos falar então da disciplina positiva. O que será isso? Disciplina positiva. Esse é o pensamento da autora Jane Nelsen, uma mãe de 7 filhos, que na década de 80 publicou o livro Disciplina Positiva. Mas eu vou dizer a você que o que ela publicou, que é bem interessante, é fruto de pensamentos de muitos educadores ao longo da história que levavam em consideração 2 pontos fundamentais. Um, o respeito à criança. E outro é a firmeza dos pais e educadores em transmitirem os valores que eles acham importantes para as crianças. Os pais hoje vivem num dilema. Bom, eu não quero ser autoritário. Não quero ser um pai mandão. Pai e mãe, né? Estou dizendo. Mas também não quero que meu filho seja um filho que ninguém aguenta, porque ele só faz as vontades dele, é o quem manda na casa. E realmente é um grande dilema esse. E eu vou dizer a você que a disciplina positiva é exatamente o caminho do meio. Você nem é autoritário e nem a criança fica livre para fazer o que quiser, o que der na cabeça dela. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu filho esteja puxando a orelha do cachorro. Claro que você vai dizer, filho, não faça isso. Por que é que você vai dizer isto? Que você tem como valor que a gente não pode provocar dor nos outros. Então você está passando esse valor para o seu filho dizendo, filho, não puxa a orelha do cachorro. Olha como ele está ficando incomodado. Aí a criança aprendeu que ela não pode provocar o sofrimento no outro. Então é uma coisa simples assim, mas é diferente de você dizer, menino, não faz essa maldade, como você é uma criança maldosa, isso já é um julgamento muito grande. Você só vai explicar que ele não pode puxar a orelha do cachorro porque ele está ficando incomodado, ele está sofrendo com aquilo. Vamos dar um outro exemplo de disciplina positiva, porque tem gente que acha que quem faz a disciplina positiva deixa a criança fazer tudo. Não, a criança tem noção de limites. Então, vamos supor que você colocou na sua casa uma regra. Não pode jogar videogame antes de dormir. E você conversou com seu filho, explicou que fica com o cérebro muito acelerado, que prejudica o sono, tudo bem. Mas chega de noite, você vê que o seu filho foi jogar videogame. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar para ele e dizer, filho, qual que é a nossa regra? Pode ser até que ele tenha esquecido, você pode lembrar, que não pode jogar videogame antes de dormir. Aí pode ser que ele fique com raiva. Por quê? Porque ele está sendo frustrado no desejo dele. Ele quer jogar, você está impedindo, ele fica com raiva de você. E aí você vai dizer, tô vendo que você ficou muito bravo. Será que eu posso te ajudar de alguma maneira? Será que eu posso ler uma história para você? Pode ser isso, uma história que ele goste. Pode ser que o seu filho diga, tá bom, vamos ler. Mas pode ser também que ele diga, eu não vou, não quero, nem quero saber daquele livro, porque ele está com tanta raiva. Então você fala, bom, tá bom, então fica aí. Fica aí sem jogar o videogame, ou seja, o limite está colocado. Uma outra situação, a criança está chorando porque ela não comeu o salgadinho que ela queria. Aí você vai lembrar a regra, mas nós não tínhamos dito que não era para comer salgadinho? Mas ela está chorando, triste da vida, desesperada. Aí você vai dizer para ela, poxa, estou vendo que você ficou muito triste de não comer o salgadinho. Você vai ficar aí chorando ou você vai fazer outra coisa? Percebe? A criança vai ficando mais esperta, percebe que chorar não adianta mesmo, então ela vai fazer outra coisa. Mas vamos supor que ela queira continuar chorando. Deixa chorar. Ela tem o tempo dela. Daí, depois de um tempo que ela vai chorar, e não vai comer o salgadinho, ela vai decidir fazer outra coisa. Percebe? É sutil, mas faz muita diferença. Quando falamos de disciplina positiva, nós estamos falando de limites para a criança. Quer dizer, a criança precisa ter alguns limites.
Eu quero contar para você, Summerhill, eu já falei muito dessa escola aqui, porque Alexander Sutherland Neil, que é o fundador da escola, ele foi um pioneiro. Ele criou essa escola há mais de 100 anos. Numa Inglaterra que ainda tinha palmatória para bater na mão das crianças, ele criou uma escola onde as crianças tinham muita liberdade. E ele disse que uma vez chegou lá um casal para matricular a filhinha na escola. A filhinha tinha 6 anos. Enquanto eles conversavam, a criança subiu no sofá, mexeu em tudo, chegou a subir na escrivaninha dele e ele protegendo as coisas para a criança não derrubar. E ao final, os pais falaram assim, tá vendo? Ela é criada segundo as regras de Summerhill. Aí o Neil explicou muito bem, não. As nossas crianças não agem assim aqui, porque a criança ela tem a liberdade até que ela não prejudique o outro. Então, neste caso, vocês estão criando uma criança mimada. Uma criança, para realizar os desejos dela, não está nem aí se tem alguém que está sendo prejudicado ou incomodado. Esses pais não matricularam as crianças em Summerhill. A disciplina positiva fala muito da gente combinar as coisas com a criança. Eu vou dar um exemplo meu. Quando as minhas filhas eram pequenas, quando nós íamos ao supermercado e elas queriam comer chocolate, eu já combinava com antecedência, explicava por que nós não poderíamos comer o chocolate. Ou porque elas tinham comido muito, ou porque comer muito chocolate faz mal, ou porque eu estava sem dinheiro e precisaria comprar apenas o que fosse essencial. E aí quando eu chegava perto do supermercado, eu relembrava o que nós tínhamos acertado. Muito bem. Entrávamos no supermercado. E não é que elas cumpriam a palavra delas, elas não pediam o chocolate. Claro que quando eu voltava para o carro, eu elogiava. E elogiava porque elas tinham cumprido com a palavra prometida. Gente, se as pessoas fizessem isso hoje, não é? Que maravilha seria o mundo. As pessoas têm a palavra. Se eu dei a minha palavra, o nosso compromisso está garantido. Uma outra coisa que a disciplina positiva fala é para desenvolver a responsabilidade das nossas crianças. E para isso, ela precisa ter muita noção da consequência dos atos que ela faz. Por exemplo, a criança quebrou o brinquedo. Qual que é a consequência disso? Ela não vai ter o brinquedo para brincar. Você não vai dizer assim, nossa, você quebrou, então nunca mais eu vou comprar um brinquedo para você. Não, quebrou, então você não vai poder brincar com este brinquedo. A criança esqueceu o carrinho na chuva. Ela vai ver que quando ela recolher o carrinho da chuva, o carrinho vai estar danificado. Então, a criança ter noção das consequências do ato dela é fundamental, porque aí ela passa a ter responsabilidade. Quando ela vir que vai chover, ela correndo vai buscar o carrinho para não ficar na chuva. E aí você vai reforçar a atitude dela, dizendo, puxa, que beleza, filho, você se lembrou de tirar o carrinho da chuva. Este reforço é o reforço da atitude, não é o reforço que você vai dar um presente para ela porque ela lembrou. Não, não é isso que eu estou dizendo. É o reforço da atitude, porque a atitude em si já é uma atitude positiva, é uma atitude de cuidado. Quando você tem cuidado, você tem boas consequências do seu ato. E para fechar esse assunto, que também trabalharei em outros vídeos, eu quero lembrar da sua postura. Primeiro, se você for agir com a criança, se você for dar bronca nela, sem pensar muito, você vai cair no automático, ou seja, vai ter o mesmo comportamento que você aprendeu. Então não vai repensar e vai fazer igual o que fizeram com você. Então você precisa ter o tempo para pensar antes de reagir, o que é sinal de inteligência emocional. E eu peço também que você observe se você está sendo coerente. Se você disse que seu filho não pode jogar antes de dormir, você não vai fazer isso, porque ele vai ver que você está jogando antes de dormir, portanto, você perde a autoridade. E por último, se você tem constância nas regras que você estabeleceu. Seu filho precisa dormir 9 horas. Um dia pode ser 9h30, outro dia pode ser às 11. Aí a regra não fica estabelecida. Então a criança não sabe se ela pode ou se ela não pode. Então se é para dormir às 9 horas, por favor, senhor pai, senhora mamãe, sem exceção,
9 horas, a criança estará na cama. E aí você vai ter uma criança muito mais responsável, muito mais comprometida e não vai precisar de recursos, esses recursos que eu critiquei. Não vai precisar bater neles, não vai precisar gritar com eles e não vai precisar dar castigo.